Você está na TV comunitária de Belo Horizonte. Hoje eu estou praticamente sem voz, reflexo aí do clima seco, uso muito a palavra, mas para a sorte de todo mundo, hoje nós temos um grande instrumentista, professor, um verdadeiro artífice da música, e eu muito orgulhosa aqui, que é meu conterrâneo, somos de Guanhães, e eu quero aproveitar e dedicar esse programa ao nosso conterrâneo Jorge Miguel, que é uma pessoa que valoriza tanta cultura e está sempre preocupado em colocar as pessoas de Guanhães em contato e valorizar o trabalho de todas as pessoas. Então, já que eu estou tão sem condição de falar, eu quero que o Celso Moreira, ele mesmo, se apresente e já comece a nos mostrar todo esse talento que nós temos o maior orgulho de ter, né, na nossa cidade. Obrigado, Delzi. Meu nome é Celso Moreira, como a Delzi está falando aí, eu sou músico e tal. E estou tendo o prazer também de estar aqui com ela, participando do programa dela. E eu vou falar algumas coisas da minha vida durante esse tempo todo, como é que eu mexo com música, até onde eu cheguei, aonde eu pretendo chegar, e intercalando umas músicas que eu vou tocar para todos vocês, composições minhas, composições também de outros compositores, conhecidos como o Tom Jobim. Eu vou falar igual o Tuti, então, eba! Isso aí. Vamos começar então. Celso, há quanto tempo você dedica à música? Desde que eu nasci, porque eu, felizmente, eu sou de uma família, os meus pais, os meus tios, toda a família do meu pai é um pessoal musical demais. Então, eu já nasci escutando eles tocando, papai com os amigos deles, lá em Guanhães, né? Papai Seu pai é instrumentista? E o papai era um super instrumentista, um grande violonista. Não só dentista. Não só dentista, como era também um dentista super conhecido lá. Papai era uma pessoa muito popular lá em Guanhães e papai já foi prefeito de Guanhães. O nome, né? Rivadavia Moreira. Rivadavia Moreira, doutor Rivadavia Moreira, mas conhecido em Guanhães pelo nome de Riva. Todo mundo conhece como Riva, tá? Então o papai aplicou, mostrou para mim e para o Juarez tudo de bom, tudo do melhor de música, de cinema, de literatura. Meu pai era um sujeito muito sensível, muito inteligente, muito bem informado. Muito culto, né? Então, desde a música, então eu tive contato com ela desde cedo. Os amigos dele, guanhanenses, tipo o Joaquim Avelino, que era conhecido em Guanhães como Joaquim do Cafezinho, que era um grande super clarinetista. Até hoje, assim, eu custa ver um sujeito que tocasse tão bem como o Joaquim Avelino. E o Joaquim me ensinou muita coisa, eu via eles, o Hugo Câmara e vários. Não vou falar todo mundo, senão vou esquecer aqui. Mas então eu tive contato com isso, com esses gêneros de músicas também, com o chorinho, com bossa nova, com música erudita, porque meu pai tinha esses discos todos, ele vinha a Belo Horizonte, comprava os vinis, né, de música clássica. Ele sempre foi preocupado em mostrar pra gente esse outro lado, música de Bach, música de Beethoven, Wagner e etc. E ao mesmo tempo mostrar que tem Pixinguinha, que tem Jacó do Bandolim e etc. Mostrar a música popular brasileira, que é maravilhosa, né? Os violonistas daqueles anos, Luiz Bonfá, Laurindo de Almeida, Garoto. Então, eu tive sorte, eu, mas Juarez, de ter tido também uma bagagem boa, assim, né? Tem de talento informação. E ganharam uma bagagem, né? A minha formação foi muito boa, né? Então, a pergunta que você me fez foi essa: desde quando eu mexo com música? Então, desde os meus primeiros contatos com aquilo, eu era novinho, tá? E depois, na adolescência, eu já estava envolvido. Eu toquei bateria. Meu pai, com os amigos dele, tinha um grupo, a gente tocava junto. Às vezes nos bailes lá em Guanhães eu tocava, meu pai, o Laé Berto, que é tio do Jorge, por sinal, Jorge Miguel. Sim. E eu tocava bateria com eles e tal. Depois eu mudei para Belo Horizonte e vim estudar em Belo Horizonte. Naqueles anos a gente vinha para cá estudar, né? Sim. E vim morar com a minha avó. Mas naqueles anos, 1967, 68, você imagina uma bateria num apartamento daqueles. Dava despejo na hora, né? E aí eu ainda resisti mais uns 2 anos com os meus amigos, porque eu tinha um grupo lá em Guanhães depois que tocava
rock and roll, chamava The Eagles. Era eu, o Robert Landes, filho do Tito, jogador de futebol, lembra? Famoso Tito Boiadeiro. Tito Boiadeiro. O time era ele mais 10, né? Exatamente. Sempre. Ele era o dono da bola, né? Sim. Dono da Kombi. Mas então, o Célio Pontes, o Ailton de Barros, e eles moravam numa pensão aqui, ali na Praça Raul Soares, num prédio, lá no 12º andar. Era o apartamento da dona Duzinha, ainda lembro isso perfeitamente, que era uma senhora lá de Divinolândia, que é perto, vizinha nossa ali. Ali ela deixava a gente tocar, ensaiar, deixou colocar a bateria lá e nos fins de semana a gente ensaiava e tal. Que bom, né? Era, então nós resistimos uns 2 anos, aí depois não deu mais. E em função disso, eu já dava uma namorada com violão, essas coisas assim. Aí de lá pra cá eu só mexi com violão. Abandonei a bateria em função que naquela época não tinha como colocar, não tinha um lugar e tal. Sabe? Sim. Cheguei aqui em Belo Horizonte, logo depois o Juarez, meu irmão, veio. O Juarez é um sujeito mais atirado do que eu, o gênio dele. Então, e ele já chegou aqui também tocando, foi um espanto para mim, que lá ele mexia, parecia que nem dava muita bola para música. Aí, de repente, ele chegou aqui, veio morar aqui. Mas ele já chegou violonista? Já chegou super violonista. Ele já estava lá mexendo um pouquinho. E ele chegou tocando um punhado de coisas do Baden Powell, do Luiz Bonfá e de outras. Tirava as músicas de violão, de ouvido, né? Sim. Porque naqueles anos a gente não tinha professor, não tinha nada. Então, meu pai falava assim, o seu tio William pega um disco do Luiz Bonfá, põe para tocar, põe uma partitura de dado, vai tocando assim, toca um pouquinho, ele escuta, vai escrevendo, experimenta no violão e tira o arranjo todo perfeito. Aí a gente fala assim, é mesmo, pai? É. E ele parava, e meu pai fazia questão de contar isso pra gente, para ver se incentivava a gente a fazer aquilo. A formação e tocar por partitura. Então eu, mas o Juarez aprendeu a tocar violão tirando de ouvido. Tiramos de ouvido. Então a gente tem um ouvido muito bom para isso, muita experiência de tirar essas coisas todas de ouvido. Voltando um pouquinho, o Juarez, eu vim para cá e ele continuou lá. Ele chegou aqui, ele tinha um punhado de arranjos que eu era doido para tirar lá em Goiás e não tinha conseguido. Ele chegou com tudo na mão, assim, quase que eu desistia de mexer com música. Assim, poxa, não tem jeito para isso, não. Como é que eu não conseguia? Vocês dois, você é mais velho do que o Juarez? Não, eu sou mais velho. Você é mais velho? Eu sou mais velho. E ele tirou primeiro. Mas aí eu aprendi muito com ele, aprendo. É uma troca que a gente faz e tal. Nós tocamos também muito junto e tal. Atualmente não, porque ele também tem uma vida toda corrida, a profissão dele, ele tem muito show, muita gravação, né, e tal, e uma série de outras coisas. E eu também, eu sou professor de música, dou aula o dia todo, tem meus shows para fazer também e tal. Sim. Mas a gente tem projeto nós dois fazermos um CD, só nós dois tocando. Entendeu? O Juarez, você está falando do Juarez, quase que eu te troco aqui as voltas, tem que trazer o Juarez também. Celso, nós estamos conversando e todo mundo já deve estar assim doido para ouvir mesmo o seu violão, né? Sim. Você podia já... Vou tocar então uma composição minha. Que bom. Que eu fiz, eu tenho mania de fazer música para as pessoas que eu gosto, assim. Sim. Então essa música que eu fiz aqui é para Juliana, minha mulher. Chama Choro para Juliana. Vamos ver, eu vou tocar aqui um choro para Juliana aqui, tá?
É isso aí. Eu imagino que a Juliana deve ser muito feliz, né, de ganhar a composição Gostou. dessa. Gostou? Muito. Essa música, não obstante, eu estou mostrando para vocês aqui a parte instrumental, né, da música. Mas eu tenho uma parceria com essa música com o Murilo Antunes, a letra do Murilo Antunes. A letra que agora eu não sei, eu não sou canarinho. Mas tenho gravado isso no CD de uma cantora mineira que mora em São Paulo, chama Gisele Gonçalves, com os arranjos todos do Wagner Tiso, inclusive eu participo da gravação e tal, que ela canta essa música, e uma outra também com o Fernando Brant, que eu vou tocar, que ele dá uma palhinha dela também, que, como eu falei, eu gosto de fazer música para o pessoal lá de casa. Então esse eu fiz para Alice, minha filha mais nova, Chorinho, Choro para Alice, aí a letra do Fernando Brant, que foi gravado também por essa cantora. Celso, nós estamos chegando no final do primeiro bloco do nosso programa. Sim. Você está nos devendo muitas palhinhas aí, que você tocou só uma. No segundo bloco, gostaria que você falasse um pouco para nós sobre a questão da música instrumental no Brasil. Eu acho que nós estamos muito despreparados para, a maioria, para compreender, para sentir, para curtir a música instrumental. Porque uma vez eu estive na Venezuela e eu fiquei impressionada, as pessoas me falando de Vila Lobos. E nós, no Brasil, conhecemos tão pouco Vila Lobos. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e gostaria que você falasse um pouco sobre música instrumental e nos mostrasse mais suas composições e suas interpretações. Perfeitamente. Tá bom, nós voltamos daqui a pouquinho.